Por que o Zelda arruinou os outros mundos abertos? Do Alexandre. Acho que esse é o nome do vídeo, bora. Gosto muito de Zelda. Quero Imagina Zelda, que tem remake aí, tá vindo. Nossa, vontade de jogar Zelda. Eu tô com muita vontade de jogar Zelda no geral. Zelda, principalmente o primeiro, que quando eu joguei com ajuda, porque, porra, o primeiro Zelda é difícil pra o caramba. Sem detonado, creio eu. Que caralho, tem os macetes da parede, já falei isso aí quando sempre aparece o corte de. Aí a gente vê um vídeo de Zelda. Mas caralho, mano. Dá não, mano. você é um Vambora. desenvolvedor da Nintendo, Ah, o A Link o do seu The chefe Past também vira eu pra tô com você e vontade de jogar. diz: faz pra mim um mapa gigantesco onde o... Perdi a Imagina que você é um desenvolvedor da Nintendo, o seu Imaginando. chefe vira pra você e diz: faz pra mim um mapa gigantesco onde o jogador pode ir pra qualquer lugar, mas você tem que garantir que ele não se perca da história principal e fique vagando por aí sem objetivo. Como você faria isso? Bom, a solução para esse problema não é tão simples e foi um dos maiores desafios dos desenvolvedores de Breath of the Wild. Oh, que jogo da hora, hein? Que jogo da hora. A ideia desse Volta a falar, não tem nenhum jogo. Parece que não tem nenhum jogo ruim de Zelda. Até esse aqui é divertido. O ruim é que é meio perdição. Como eu falei, é pra você saber as coisas que tem que fazer, mas fora isso. novo jogo era reviver a essência do primeiro Zelda lá dos anos 80, que entregava uma exploração livre e fluida, só que num cenário mais moderno dos videogames. E o problema é que isso uma exploração livre maiores desafios dos desenvolvedores de Breath of the Wild. A ideia desse novo jogo era reviver a essência do primeiro Zelda lá dos anos 80, que entregava uma exploração livre e fluida, só que num cenário mais moderno dos videogames. E o problema é que soltar o jogo Livre e fluida dos primeiros jogos. Cara, não é tão fluido assim, não, cara. Não é tão fluido assim. só que num cenário mais Pelo moderno menos o primeiro que eu dos joguei. anos 80, que entregava uma exploração livre e fluida. O Ultifato 1 tem. Sempre tem. É que assim, não é livre 100%. Você sempre tem 3 possibilidades. Aí você opta pra escolher para 3. Mas não é tipo. Por exemplo, o jogo tem 10 possibilidades. E você opta qualquer ordem das 10. Ou qualquer ordem dos bosses. Ou qualquer ordem de qualquer coisa. Não. Basicamente você tem lá. Por exemplo, você faz o tutorial, entre aspas. O primeiro não tem tutorial, mas você vai lá. Primeira missão. Aí você vai. Aí você vai fazer. Depois de terminar o tutorial, aí tem 3 opções. Aí depois aí você terminou. Aí também tem 3 opções. É tipo isso. Tem liberdade entre 3 opções, não é tipo uma linha reta como o jogo em geral. São 3 opções, mas. Enfim, não é amplo, não. Só que num cenário mais moderno dos videogames. E o problema é que soltar o jogador num mapa desse tamanho sem nenhuma bússola na tela para guiar ele é um risco muito grande. Como é que você guia a mente de quem tá jogando sem que a pessoa perceba? Bom, a resposta envolveu muita psicologia, noite sem dormir e uma série de testes ruins. Bom, a resposta como é que você guia a mente de quem tá jogando sem que a pessoa perceba? Bom, a resposta envolveu muita psicologia, noite sem dormir e uma série de testes ruins, até a equipe conseguir chegar na fórmula que mudou a indústria. E olha só que legal, um canal gringo sensacional chamado Game Maker's Toolkit, do Mark Brown, fez um trabalho de detetive sensacional resgatando uma palestra perdida da Nintendo de 2017 que explicou exatamente como eles resolveram esse problema, traduzindo ela do japonês pro inglês. E eu achei essa análise tão maneira que eu queria... Assim, pra mim não parece ser tão difícil criar um mundo aberto. Assim, deixar vivo um mundo aberto aí parece ser difícil. Pensando aqui, parece ser difícil. Mas. Fazer um mundo aberto por si só legal, deixar vivo é uma coisa, mas deixar um mundo aberto legal pode ser tão difícil. Só. E sair botando coisa legal que faça sentido. Lá faz um reino ali, tipo, vamos supor que é Zelda, que é o conteúdo do vídeo. Faz um reino de gelo, aí bota, tipo, pô, umas estruturas legais. Aí bota, tipo, um reino de fogo do lado, que nem, tipo, Hora de Aventura. Tem o reino de fogo, o reino de gelo. Aí tem mais outro também, né? Tem o do doce. Aí bota pra explorar e, tipo, sei lá, tipo o Metroidvania também, que é mundo aberto. Metroidvania é. Não sei se Metroidvania tem 3D, acho que não. Acho que seria outra coisa. Seria tipo um Souls-like. O 2D é Metroidvania e o 3D é Souls-like, será? Mas enfim, o Metroidvania. Será que faz isso bem? É que tem essa limitação. Às vezes você tem que pegar um item. E será que tem como ser 100% aberto? Tipo, 100% eu pegar aquele item de uma vez, eu pegar o outro aí, eu escolher a ordem 100% aleatória. Porque o Metroidvania é tipo. É a mesma lance que eu falei do Zelda 1, o Zelda 2, o primeiro Zelda. Que sempre, tipo, não é 100% livre. Você sempre tem, tipo, 3 opções.
tirando do tutorial, que é linha reta, né, todo mundo vai fazer o mesmo tutorial, mas você sempre tem 3 opções. Você nunca pode, tipo, eu quero pegar aqui, tipo, o pulo duplo matando o segundo boss. Não, você não pode optar por isso. Você tem que optar por pegar, tipo, sei lá, os outros 3 itens. Ou, sei lá, evoluir o seu ferrão, por exemplo, no Hollow Knight. Evoluir sua espada. Ou pegar, então, agarrar na parede. Hum, sei lá, se... É meio complicado. Aí se pegasse o... Eu acho que o ideal é, tipo, pegar um Metroidvania, tipo Hollow Knight. Seria o ideal, por exemplo, eu quero pegar agora... 100%, se fosse 100% aberto, seria, por exemplo, eu pegar... Tipo, eu escolher, mano, eu quero agora pegar o pulo duplo agora. Tipo, eu tô no... Passei o tutorial, como eu tenho que passar, aí eu peguei o pulo duplo. Aí eu tô no... Mais o quê? Eu tô no... Peguei o pulo duplo. Ou então eu quero pegar... Jogo agora já o ferrão de levar pra outro lugar lá, o do teleporte. Aí eu já quero pegar o amuleto e tal, mesmo eu não tendo matado, sei lá, os 10 primeiros bosses, aí pra mim é 100% aberto. Mas é meio complicado fazer essa mecânica, porque aí você tem que balancear o jogo. Por exemplo, se pegar um pulo duplo, e tipo, já no primeiro nível, sem matar nem o primeiro boss, aí eu pego uma vantagem enorme. Pra equilibrar isso deve ser, tipo, meio horrendo. Aí sempre tendo uma barreira, uma limitação, sendo tendo a lógica de sempre ter 3 opções, parece um jeito de meio que não deixar o jogo injusto. Enfim. Compartilhar aqui com vocês. Mas mesmo assim, tipo, pensando só o mundo aberto com o mundo aberto, não pensando nada em questão de mecânica, e nada em deixar o mundo vivo, e nem pensar nessas circunstâncias de mecânica. Acho que fazer um mundo aberto assim, só o esqueleto, não o esqueleto, mas tipo, o mundo, só o mundo mesmo, tipo, a estrutura, as montanhas, as dungeons, sem pensar em inimigo, sem pensar em nada. Fazer o mundo aberto parece ser fácil. E deixar ele interessante, isso parece bem fácil. Mas agora esses pontos de deixar vivo, aí criar mob específico, não deixar vazio. Aí já é outra história. Mas o mundo pelo mundo aberto, tá bacana. Só fazer um mapa. Citando aqui o vídeo do Mark, que ficou muito bom. E se vocês entenderem inglês, eu super recomendo vocês irem lá ver depois. O link tá aqui na descrição. Mas por agora, pega um lanchinho aí, porque hoje a gente vai descobrir como a Nintendo revolucionou a exploração nos videogames pela segunda vez. Pro alto, que as meninas... Desde os primeiros rascunhos, a Nintendo sabia exatamente o que queria. Queria construir a maior Hyrule de todos os tempos, onde o jogador pudesse correr para qualquer lado sem bater numa parede invisível. Essencialmente, se você pudesse ver um lugar, você tinha liberdade de ir visitar esse lugar. E é justamente essa liberdade que era a essência do jogo. Tanto que o marketing inteiro, onde o jogador pudesse correr, queria construir a maior Hyrule de todos os tempos, onde o jogador pudesse correr para qualquer lado sem bater numa parede invisível. Essencialmente, se você pudesse ver um lugar, você tinha liberdade de ir visitar esse lugar. E é justamente essa liberdade que era a essência do jogo. Tanto que o marketing... Isso aí pra mim não vai ser nem um pouco difícil. Nem um pouco. Inteiro foi construído em cima de cenários... Só falei, só a questão de deixar vivo e mecânicas e deixar balanceado. Mas fora isso... imensos, com o Link olhando pro horizonte, pronto pro desconhecido. Só que vender essa liberdade é fácil. Difícil mesmo é fazê-la funcionar na prática sem que o jogador fique andando em círculos sem saber o que fazer. Afinal, dar liberdade total pro jogador é perigoso. O jogo ainda tem uma história, tem uma progressão pensada para entregar a melhor experiência possível. Sim. Se o jogador ficar completamente avulso, ele pode pular eventos cruciais ou simplesmente ficar travado. A Nintendo precisava de um jeito para guiar o jogador em uma direção específica, mas sem limitar o caminho. A primeira solução para esse problema que eles pensaram foi: vamos fazer esses pontos de progresso se destacarem no mapa, assim os jogadores vão até lá. Mas a pergunta é: como fazer... Você quer aquele negócio, qual que é o design? Design inteligente? Qual que é o nome disso? Esqueci, mano. Qual é o nome? Design é alguma coisa, se não me engano. fazer isso exatamente? Se eles seguissem a cartilha dos mundos abertos na época, a solução seria tratar o jogo como se fosse um aplicativo de entrega. Abre o mapa, revela dezenas de pontos de interrogação e deixa o jogador ir até lá só para apagar o ícone, como se fosse uma lista de tarefas que você tem que fazer. O grande problema dessa fórmula é que ela destrói a imersão e a aventura. Você não explora a floresta porque tá genuinamente curioso com o que tem lá dentro. Você vai até lá só para limpar o mapa e fazer o contador do jogador subir de 99% para 100%. A Nintendo queria que o interesse fosse real, partindo da curiosidade humana, e não de uma notificação piscando na tela. Então, para tentar criar essa motivação 100% orgânica no jogador, o primeiro protótipo que eles criaram foi um conceito apelidado de pontos e linhas. No caso, eles precisavam de pontos de referência para o jogador ir atrás que seriam visíveis na sua tela de longe, e que dariam de referência para o jogador ir atrás que seriam visíveis na sua tela de longe, e que dariam um certo senso de progresso quando atingidos. E o que serviram como esses pontos foram as torres Chica.
Aquelas estruturas gigantes que viram como esses pontos foram as torres Chica. Aquelas estruturas gigantes que brilham, são altas o suficiente para chamar a sua atenção de bem longe e servem como um progresso para o jogador, afinal liberam um pedação do mapa quando você ativa elas. Além de servirem como pontos de vantagem observacional, já que de cima delas nós conseguimos ver e marcar outros locais de interesse. A ideia é que essas... Não, mas isso aqui não é igual... Isso aqui não é igual... Isso aqui não é igual que ele mostrou no mapa, no qual o mapa tem umas coisas. Tudo bem que é mais imersivo, mas eu acho que cumpre a função. Tipo, tá, tudo bem, eu vou subir o ponto mais alto, eu vou conseguir ver outros lugares. Mas ainda assim é tipo um ícone. Quando tem no mapa, aparecendo, missão tal, missão não sei o quê. Então se eu vejo isso aí... Tá, não é negativo não, só tô falando que parece... Lembra, tipo a mesma mecânica do outro lá. Ao meu ver, a mesma mecânica de botar um ícone no mapa. Só que em vez de ser tipo um mapa, você abre vou apertar M. Vou apertar o botão select do controle e vai lá pra abrir o mapa e vai estar os ícones tudo bonitinho. Não, é no mundo que surge esses pilares. Então tem seu ponto positivo, mas em questão de função, é a mesma coisa, só que em vez de ser mais artificial, é um negócio mais físico no mundo. Mas a questão de funcionalidade... Além de servirem como pontos de vantagem. Gostei. Dito isso, gostei. Já que de cima delas, nós conseguimos ver e marcar outros locais de interesse. A ideia é que essas 15 torres servissem como grandes faróis que atraíssem os jogadores pelos mapas. E a parte das linhas vinha de como essas torres eram conectadas. Os desenvolvedores decidiram colocar estradas e rotas entre as torres para... É só... Eita porra, saí. O que eu fiz? O que foi que eu fiz, mano? Foi que eu fiz? Saí do vídeo, mano. Fez ideia? Com o YouTube Premium, você baixa vídeos sem anúncios para assistir offline. Fazendo L infinitamente. É opcional. É a loucura. Imagina que você é um desenvolvedor da Nintendo. De uma puta, cara. Próxima torre. E pro jogo e como essas torres que atraíssem os jogadores pelos mapas. E a parte das linhas vinha de como essas torres eram conectadas. Tá, então, tipo, de eu estando na torre, por exemplo, a torre A, eu vou conseguir ver a torre B. Aí eu estando na torre B, eu consigo ver tanto a A contra a B, eu já tô. Mas eu consigo ver tanto a A contra a C, contra a D. Aí, eu, tipo, sempre se eu vou avançando de torre em torre, eu consigo ver outra torre, não é isso? Os desenvolvedores decidiram colocar estradas e rotas entre as torres para que o jogador se sentisse compelido a seguir por ali até a próxima torre. E para o jogo ser um pouco mais vivo, então, eles colocavam eventos, acampamentos de inimigos... Não sei, eu acho que eu devo ter um talento tremendo pra fazer um mundo aberto, porque pra mim, sei lá, eu imagino eu facilmente só criando o mundo sem ter que usar isso e deixar tipo, tudo de forma natural. Acho que eu tenho um talento absurdo, que eu nunca parei pra pensar nisso, de construir mundo, criar um jogo, não perder. Tem pessoa que tem um sonho, né, de criar jogo. E é isso, ela tem um sonho, ela estuda e tal, não sei o que. Eu nunca tive essa vontade de criar jogo nem nada. Então, não sei, mas... Parece. Então ele me apresentando isso aqui, parece, tipo, nem precisava dessas torres. Dá pra fazer a mesma coisa, sei lá, usando árvore. Tipo, fazer uma floresta. Eu botar uma floresta assim, cheia de mato. E isso aí meu filho chamaria a pessoa chamaria a atenção. Eu botar um buraco, uma cratera enorme, só porque sim. Só que essa cratera, se eu for ver a cratera e, sei lá. Pra mim parece muito simples. Possivelmente deve ter um talento tremendo pra criar jogo. É que eu não tenho interesse, mas eu tenho. É que nem a pessoa, tipo... Nossa, o pedreiro senhor Jeremias, o pedreiro... O pedreiro Luiz, o pedreiro Rafael. E, bom, ele é pedreiro, mas... Na verdade, se ele botasse a mão no teclado, num piano... Se ele fosse tocar flauta, se ele fosse fazer música... Ou se ele fosse, sei lá, aprender idioma... Ele seria o maior daquele esporte, não sei o quê. Só que ele, sei lá, tá trabalhando de pedreiro. Tipo, deve ser eu. Eu devo ter um talento imenso pra criar jogo e não sei porque, sei lá, nunca tive interesse, não tenho vontade, mas se eu for botar lá é um negócio natural meu. Ao longo dessas linhas. E pronto. Na teoria, essa parte é um pouco mais vivo, então, compelido a seguir por ali até a próxima torre. E pro jogo ser um pouco mais vivo, então, eles colocavam eventos, acampamentos de inimigos e NPCs ao longo dessas linhas. E pronto. Na teoria, essa parece uma boa solução, né? O problema é que essa abordagem fracassou miseravelmente, porque esses pontos de orientação que eles deram funcionaram até demais. Os jogadores que testaram o jogo sentiram que estavam presos num caminho linear. Claro, eles podiam explorar... Sim, esses pilares aí, como eu falei, é a mesma coisa da ideia do minimapa aparecendo os ícones. Mas eles deram funcionou. Só que é um passo além, é um passo melhor, tá? Tipo, um passo em diante da qualidade. Mas ainda assim, ainda tem a mesma premissa.
fracassou miseravelmente, porque esses pontos de orientação que eles deram funcionaram até demais. Os jogadores que testaram o jogo sentiram que estavam presos num caminho linear. Claro, eles podiam explorar à vontade, mas se fizessem isso, teriam aquela sensação de que estão indo pelo caminho errado, porque os pontos de progressão estavam já no caminho pré-determinado. Eu não usaria. Se eu fosse fazer o mundo, eu gostei da ideia, melhor que a outra. Volto a falar, mas eu deixaria o mundo sem isso. Acho que deixaria pra deixar mais vivo. Eu não joguei, mas um jogo parece que aprimorou isso. Veio até depois, né, do Breath of the Wild. Acho que veio. Que é o... Qual que é o jogo? Elden Ring. O Elden Ring parece que fez isso. Deve ter feito fenomenal. Sem ter esses pontos, sem ter esses pilares e nada. O mundo natural lá. Eu acho que eu consigo, tipo... Acho que eu tenho a mesma capacidade do Miyazaki em criar um mundo aberto, assim. Acho que provavelmente eu tenho. E os jogadores relataram... Provavelmente eu tenho, porque é questão de talento e a questão de... Enfim. Que era como se tivessem seguindo uma corda invisível. A Nintendo, inclusive, rastreou os testadores num mapa de calor e descobriu que 80% deles seguiam essa rota principal como robôs. E os outros 20% só ficavam vagando aleatoriamente sem rumo, o que eram justamente as duas coisas que os produtores não queriam pro jogo deles. Então nenhum dos dois grupos estava realmente jogando do jeito livre e orgânico que a Nintendo tinha intenção de fazer. Então eles tiveram que mudar a abordagem. A primeira coisa foi espalhar esses pontos de interesse menores ao redor do mapa e deixá-los mais atrativos. Por exemplo, estábulos que antes só serviam... Acho que essa ideia funcionaria melhor não dando pra ver, tipo... se eu botasse assim... Eu sei que tem esses pilares. Só que, por exemplo, como eu falei, como ele também explicou, parece que eu estando no pilar B, eu consigo ver o pilar A, eu consigo ver o pilar C. Aí acho que a ideia seria ideal, tipo, deixar bem distante os pilares, bem distante, tipo... no mínimo 3 vezes mais distante. E eu tentar, de alguma forma, eu achar esse pilar. Sabe que nem... Tipo, que nem a vila no Minecraft, não tem a vila dos villagers? Tipo, mesma coisa que isso, tipo, eu tô numa vila do village, eu não consigo ver a outra vila, mas eu sei que tem. Eu sei que tem mais vilas em outros lugares aí, se eu procurar eu acho. Tem a Vila do Gelo, tem a Vila do Fogo no Minecraft. A Vila do Fogo. Tem a Vila da Neve, tem a Vila da Taiga, tem a Vila da Selva, tem várias vilas de cada bioma. Tipo, eu estando na Vila da Floresta, eu não vou ver as outras vilas, porque elas estão distantes pra caramba uma da outra. Mas eu sei que se eu procurar, eu acho. Acho que daria melhor. E ainda teria, tipo, algo fácil de localizar. Tipo, como se, voltando pro Minecraft, quando você tá em uma certa distância, assim, ou você sobe, tipo, você sobe em uma montanha, e se olhar pra baixo, talvez você veja uma vila, talvez você veja, tipo, uma casinha, e de repente você descobre que tem uma casa não, tem uma vila por inteiro. Acho que assim seria interessante, usar essa mecânica, usar a montanha a favor disso, em vez de eu ter que, talvez em vez de eu ter que subir nesses pilares, eu vejo um lugar alto e querer subir os lugares altos. É um bom método. Que do lugar alto eu consigo ver os lugares baixos. Tipo, eu acho que era bom nerfar esses pontos. Não sei se ele vai falar que eles fizeram, mas parece que, pensando nessas coisas aqui, parece que era bom nerfar os pilares. Registrar cavalos. Benéfica, assim, pra imersão. Contavam com uma cama pra você poder se curar e mudar a hora do dia. E teriam NPCs que dariam missões ou rumores. Ou até mesmo venderiam coisas. Os desenvolvedores tinham uma cama pra você poder se curar. Antes só serviam para registrar cavalos e deixá-los mais atrativos. Por exemplo, estábulos que antes só serviam para registrar cavalos, agora contavam com uma cama para você poder se curar e mudar a hora do dia, e teriam NPCs que dariam missões ou rumores, ou até mesmo venderiam coisas. Os desenvolvedores também propositalmente tiraram a cura clássica de Zelda, que são os corações, para que você seja incentivado a ir na floresta caçar ou procurar recursos para se manter vivo. E também fizeram com que rupees sejam extremamente difíceis de se achar na natureza, para que o jogador seja incentivado a ir nas montanhas e farmar minérios valiosos para conseguir esses rupees. Sem contar que tanto recursos aleatórios quanto rupees são necessários para fazer upgrade nas suas armaduras e para liberar as grandes fadas. Nesse jogo também suas armas quebram, o que sempre te incentiva a ir atrás de acampamentos de monstros para pegar armas melhores. E por fim, essa questão da mecânica aí de construir do zero a espada quebrou, eu acho tão chato. Tudo bem, tá incentivando a procurar mais o material e eu criar a espada. Mas é tão preguicinha, cara. Parece que o jogo vai ficar muito... Ó, não joguei, mas quem jogar fala. Parece que deixa o jogo mais chato, não? Nossa, que saco, vou ter que pegar os materiais aqui de novo, se eu quiser fazer aquela espada fordona. Aí eu não sei se tomara que tenha algum mecanismo de deixar infinita a espada. Que não seja nem tão trabalhoso assim.
Ou, sei lá, depois de derrotar 10 bosses, aí eu descubro a mecânica, aí beleza. Que, tipo, já tô... Tipo, vamos supor que eu chegar no 10 boss, eu já tenho jogado, sei lá, 30 minutos... Ou 30 minutos não. 30 horas, 40 horas de gameplay. Matando 10 bosses. Aí, tipo, eu já tenho experiência como que é eu coletar o material e tudo mais. Acho que não precisa. No início do jogo tem essa mecânica de sempre criar a espada. E como eu tô descobrindo o jogo, parece bacana. Mas, sei lá, isso até o final do jogo... Ou então até depois de eu zerar, eu sempre tenho que craftar a armazinha. Ah, não, mano, preguiça. O jogo parece ser enjoativo nesse aspecto. Venderiam coisas. Os desenvolvedores também propositalmente tiraram a cura clássica de Zelda, que são os corações, para que você seja incentivado a ir na floresta caçar ou procurar recursos para se manter vivo. E também fizeram com que rupees sejam extremamente difíceis de... Pô, isso aqui parece que tá entrando na pita. Também não gostei desse lance da poção, porque eu não lembro como que era o dos outros Zelda. A cura regenerava sozinha. Acho que eu lembrei. Se eu batesse nos... Se eu derrotasse as plantas, se eu derrotava os mobs, eles dropavam corações. Essa mecânica aí parece que é poção. Isso aqui parece muito que nem o lance do GTA real. Do GTA 4 ser real e o GTA 5 ser mais arcade, mais diversão, mais casual. Não ser tão pegado ao realismo. Parece a mesma coisa, tipo... Tá, tem sua virtude, deixar o jogo mais real. Mas tá, às vezes o jogo não precisa... A temática do jogo, o jogo no geral não precisa ser real. Sei lá, tem que ser divertido, contar uma história. Aspectos assim, tipo. Precisa ser realista na vida real. É uma arte. Então, sei lá, mano. Eu não gostei tanto, não. Mas isso que não estraga o jogo, não. Só deixa ele mais chato. Fica mais joativo. Coisa que se não fosse assim. se achar na natureza, para que o jogador seja incentivado a ir nas montanhas e farmar minérios valiosos para conseguir esses rupees. Sem contar que tanto recursos aleatórios quanto rupees são necessários para fazer upgrade nas suas armaduras e para liberar as grandes fadas. Nesse jogo também suas armas quebram, o que sempre te incentiva a ir atrás de acampamentos de monstros para pegar armas melhores. Aí parece grind do caralho também fazer isso, por isso que também tem o chato, grind. Grind no geral é chato, ninguém gosta de fazer grind. E essa mecânica, tanto da vida quanto da espada, de craftar de novo, parece um grind tremendo. Vou lá matar um mob. Tudo bem que, por exemplo, eu vou explorar uma dungeon, talvez eu possa... Talvez se um mecanismo de drop dos bichos, de espada, deve ter pensado pra gente não ter que fazer grind. Tipo, vamos supor, eu tenho uma espada, padrão que eu comecei o jogo. Aí eu fui uma dungeon explorar naturalmente. Fui explorar a dungeon, tá, matei. Aí quebrou. Aí como eu já fui na dungeon, tipo, talvez ele deve ter sido inteligente o suficiente pra cada dungeon e a durabilidade da espada ser o suficiente pra eu nunca ter que farmar uma espada ideal. Tipo, farmo com a dungeon que eu já fui. Talvez ele possa ter sido inteligente nesse ponto. Shrines já eram atrativos por si só porque concedem um benefício imediato para o jogador. Seu triunfo da prova de força subverteve pela profecia de ruinosa das cinzas do herói de Hyrule. Ergue-se um herói. Aumento da sua vida e estamina. E essa foi uma abordagem muito inteligente, porque o jogador sempre vai ter um bom motivo para visitar qualquer área do jogo. Então, deixando esses pontos de interesse menores mais atrativos, o jogador seria naturalmente atraído por eles. É só jogar as notas pro alto, que as... Essa frase tava menos óbvia que a minha cabeça. Mas você não pode ser atraído por aquilo que não vê. Então, como destacar esses pontos menores sem transformar o mapa numa bagunça da Ubisoft, onde centenas de ícones piscando na tela te deixam paralisado de tanta opção? A descoberta tinha que ser natural. Primeiro, eles deram características visuais únicas para esses lugares. Os acampamentos de monstros ficavam em caveiras gigantes, e os estábulos tinham uma cabeçona de cavalo em cima. Mas mesmo com isso, se o mapa fosse plano, você deveria... Mano, tá parecendo muita propaganda, você tá louco, mano. O que aconteceu com minha... ver dezenas dessas coisas de uma vez só, o que causaria a mesma sobrecarga de opções do início. Seria ideal se a gente tivesse todas essas opções, mas a gente conseguisse ver uma ou duas de vez. E é aqui que entra a sacada de mestre que diferencia esse jogo dos outros. Eles criaram uma coisa chamada de a regra do triângulo. Se você reparar bem, o terreno de Hyrule é quase todo feito por triângulos. Tem essa pira mesmo? Ou tá viajando tremendamente? Colinas, montanhas e pedras enormes têm o formato de pirâmides e cones. E essa escolha foi de propósito e teve dois motivos de game design fortíssimos. Primeiro, quando você vê uma montanha em forma de... já a pirâmide por si só já é chamativo pra pensar. Tipo, tem a grande pirâmide aí da vida real, né? A pirâmide, sei lá, acho que esse... foda-se a pirâmide. Triângulo. Tal. Um círculo também, ao meu ver, também é chamativo. Mas tratando de terreno... Tá, um círculo em um lugar plano e um triângulo, o triângulo se encaixa melhor do que um círculo, mas o círculo mesmo assim vai ser mais chamativo, mas o triângulo vai ser mais natural. O seu olho é naturalmente guiado pro topo dela.
Então os desenvolvedores botariam coisas interessantes bem no pico pra te atrair. O que em si só ajuda a resolver o problema de como destacar esses pontos de interesse menores. Tá, então acho que é a ideia que eu falei mais cedo, então, de que eu botaria, se eu fosse fazer o mundo lá, mundo aberto, botaria, tipo, a gente subir na montanha. É a mesma ideia. Só que eles botaram pirâmide, botaram dungeon e tudo mais. Tá. O segundo, uma ideia toda natural, vez que você então. tromba com um triângulo gigante desse, só bastava pensar um pouquinho mais. E aí eles conseguiram. Você tem que tomar uma decisão. Eu escalo isso ou eu dou a volta? Isso por si só já gera uma gameplay de exploração muito orgânica, porque você dá a opção pro jogador sobre qual caminho ele quer seguir. Mas a parte mais importante dessa abordagem é que triângulos escondem o que tá atrás deles. E isso resolve o problema, porque significa que você nunca vê tudo de uma vez só, então você não fica sobrecarregado. Geralmente tem só 1 ou 2 lugares chamativos na sua tela, mas conforme você vai caminhando até eles, o terreno vai se abrindo e vai revelando novas coisas aos poucos. E isso independente da forma como você escolheu progredir. Qual que é a papira? Calma aí. Caminhando até eles, o terreno vai se abrindo e vai revelando novas coisas aos poucos. E isso independente da forma como você... Tá. Olhando pra pensar, tipo, esse frame aqui, cadê? Tudo dá sempre a vontade de querer, por exemplo... Aqui eu sei que não vai ter nada, por exemplo, aqui eu não sei, mas... E se tiver? Aí aqui também tem a árvore aqui, o que se tiver? Aí essa montanha aqui, se tiver algo por trás dessa montanha, e se tiver... Cria muito essa sensação, pegando só esse frame aqui. Nossa, tem aqueles pilares lá que falou de Chatacão. Ali é o pilar, eu já conheço, beleza, tá lá. Mas aqui, o que tem aqui? O que tem aqui? De fato, cria essa sensação. Até minimamente aqui. Por exemplo, aqui, tivesse buraco aqui. Eu não sei. Provavelmente, como eu falei, aqui não tem nada aqui. Nesse vãozinho aqui que eu tô passando o mouse, provavelmente não tem nada. Mas esse terreno íngreme, esse terreno corcovado, curvado, paralelepípedo, assim, todo cima, abaixo, meio parábola demais, ou meio ondinha. Tá bom. Revelando novas coisas ao... Mesmo assim, me dá uma sensação de poluição. Tem outros terrenos, não joguei Zelda, mas tem outros terrenos que é plano. Também é meio poluído ficar muito assim. Muito mar, sabe? Ondinha, sobe, desce o terreno, sobe e desce o terreno. Aos poucos. E isso independente da forma como você escolheu o programa. Eu acho que dá pra fazer, tipo, 50-50. Tipo, montanha assim, sobe e desce, mas também plano. Contornando ou escalando. Isso ainda é interessante mesmo sendo plano. Isso cria um ciclo de curiosidade constante. Você tá indo pro ponto A, mas aí no caminho você vê uma fumaça. Aí você desvia. E quando acaba o que você tinha pra fazer ali, você vê um brilho de um santuário e desvia de novo. O fato de você estar sempre vendo uma ou duas coisas nos seus arredores te limita a segui-las. Você vai descobrindo o mundo aos poucos através da sua própria exploração. Essa abordagem cria um ciclo infinito de... Entendi. Por exemplo, eu vou botar, a gente tá aqui. Aí, por exemplo, aqui tem um pilar. Aqui tem uma montanha, aí vamos supor que tivesse uma fogueira aqui e tivesse o triângulo. Tem pessoas que, sei lá, nossa, fogo, eu quero saber o que é o fogo. Aí tem pessoa que, nossa, tem a ideia de subir, ela, sei lá, tem a ambição de subir, ou toca de subir lugares altos. Então, essa pessoa que tem a ambição de subir lugares altos, ela sobe. Aí vamos pensar, essa pessoa aqui. Aí agora é outra pessoa, a gente falou da pessoa A, que gosta de subir montanhas. Aí tem a pessoa B, que ela não gosta, ela tem medo de altura. Então, nunca vai ser uma possibilidade de subir a montanha, nunca vai ser a possibilidade de subir. Esse aqui também é uma montanha, mas tem um pilarzinho também alto, não tem essa vontade. Aí tem um fogo, tem uma fumaça aqui e tem, sei lá, um mar pra cá. Aí ela vai optar por esses lugares. Pô, que eu pensei que interessante. Acho que é o que ele tá falando de fato. Mas é legal. Tem quatro opções que eu falei, né? Tem um mar, tem um fogo, uma fumaça, uma fogueira com fumaça. Aí tem lugares altos, aí fica bem natural, porque, por exemplo, a pessoa que tem medo de altura, a pessoa B, ela não vai subir lugares altos porque tem medo de altura, assim, o pessoal dela. Ela na vida real tem medo de altura e nunca vai ser uma opção ir pro lado de altura. Aí botar mecanismo de fogo, de fumaça, ou então de lugar mais flexibilizado. Legal. Descobertas. É aquele famoso, opa, o que é aquilo ali? Ah, e aquilo ali? Opa, isso aqui? Botar aquilo ali. Fazer entre aspas, aquilo ali diferenciados é legal, como eu falei. Aí cada pessoa, a depender do, sei lá, do seu jeito de ser, vai optar um ou outro. E quando você percebe, tava seguindo um rastro de migalhas. Porque se fosse a ideia, tipo, só montanha, como eu falei, tipo, vamos supor, eu botei na outra imagem ali. Se fosse só montanha, a pessoa talvez, por exemplo, a pessoa que tem medo de altura, sei lá, não ia gostar tanto. Mas tendo diversificação, um fogo, um oceano, uma água, ou então um buraco pra baixo,
Ou, sei lá, uma cidade civilizada. Cria mais uma disparidade de opções. Áreas de curiosidade. Não que ter morros ou só ambientes altos e baixos não daria a mesma sensação. Mas a diversificação deixa melhor, deixa mais incrível. Ali, e pum, você chegou numa torre chica. Olha um laser aqui, e ele pilar cá. Exatamente onde a Nintendo queria que você fosse desde o início. Uma torre chica. Áreas de curiosidade infinito de descobertas. É aquele famoso, opa, o que é aquilo ali? Ah, e aquilo ali? Opa, isso aqui? E quando você percebe, tava seguindo um rastro de migalhas de curiosidade ali, e pum, você chegou numa torre chica. Que era exatamente onde a Nintendo queria que você fosse desde o início. Só que dessa vez você não sentiu que foi empurrado, você sentiu que chegou lá porque você quis. Foi a sua curiosidade que traçou o caminho ditado pelo que você queria ali no momento. E cada pessoa vai ter um caminho diferente movido à sua própria curiosidade. E essa abordagem deu muito certo. Novos testes foram... You, just you, building your app. On base 44. Foram feitos e o mapa de calor mostrou exatamente isso. Os jogadores exploravam de forma livre, mas inevitavelmente acabavam chegando nos pontos chaves da história. A Nintendo teve que aprender muita coisa para criar esse mundo, inclusive usar o Google Maps de Kyoto para testar o escopo do mapa, mas com um design inteligente focando totalmente na experiência do jogador, eles criaram um dos mapas mais balanceados da história dos videogames. E o mais legal de entender todos esses bastidores é que isso finalmente me fez sacar por que eu gostei bem menos da exploração de Tears of the Kingdom. O fato do jogo usar essencialmente o mesmo mapa de Hyrule não foi o maior problema para mim. As mudanças foram suficientes para eu sentir que revisitar essas áreas era como uma nova descoberta. O verdadeiro problema é que Tears of the Kingdom simplesmente quebrou a regra dos triângulos. Pensa comigo, pra regra do triângulo funcionar, você precisa estar no chão. A montanha só guia o seu olhar e esconde o que tá atrás dela se você... Eu não acho problema ter eliminado a ideia do triângulo, como eu falei, tipo... O que eu falei? Eu não gosto do terreno tão... paralelepípedo. Ondulado. Você estiver olhando de baixo. Mas boa parte da exploração de Tears of the Kingdom é aérea. Se você entrar numa Skyview Tower, você é arremessado pra estratosfera e de repente você vê tudo de uma vez. O mapa vira uma maquete. Aquelas montanhas gigantes que antes criavam um mistério e escondiam segredos ali, agora são só lombadas que você sobrevoa de paraglider ou montado em alguma engenhoca voadora. O jogo... Tá, mas acho que ainda dá pra fazer... Tá, a ideia, mas acho que a ideia funciona, como eu falei, aí entra naquela lance que eu falei da diversidade. Por exemplo, deixa eu botar um ponto aqui. Chegou um ponto legal. Agora são só... por exemplo, é só botar coisa chamativa. Por exemplo, existe uma coisa que lança você pro alto e você vê tudo. Mas aí é só deixar um negócio mais enigmático. Por exemplo, aqui tem uma cidade e tem neblina. Nossa, uma cidade de neblina? Onde eu quero? Será que eu quero ir pra cá? Aí aqui tem uma montanha e no topo da montanha tem uma... Essa montanha de gelo aqui, certo? Imagina que no topo da montanha tem uma portinha. Aí, eita, tem uma portinha naquele montanha, será que eu vou pra ali? Aí eu tô aqui no alto, e eu tô caindo, aí eu penso, meu Deus, eu vou pra ali, eu vou pra aqui. Aqui tem uma cidade fantasma, aparentemente fantasma. E ali na montanha, quando eu pulei alto, eu vi que tem uma frestinha. E aí eu pulei alto também, eu tô vendo que tem uma montanha lá ali na frente, aqui, ó. Bem aqui onde tá meu mouse. Aí ali também tem um mar, eu tô vendo que tem um mar pra cá, e na esquerda ali também tem uma floresta. Eu não acho que isso aqui mata o negócio, acho que deixa até mais agradável, porque eu não necessariamente eu não preciso necessariamente eu só usar esse mecanismo. E se isso aqui for distante, não tiver um a cada dungeon, um a cada, sei lá, setor do jogo, tipo, lá na cidade, ou então não tiver muitos um perto do outro, ainda vai ter a mecânica de eu subir, por exemplo, escalar as montanhas, que é o que era antes, e ainda vou ter a facilidade de voar. Então, dito isso, eles aprimoraram. Tirar isso, não sei se ele tá falando mal ou bem, não lembro. Mas enfim, isso aqui não parece ser um ponto negativo. Por exemplo, aqui ó, aqui tem parece um coliseu. Deixa eu ver se mais dá pra ver. Aqui tem um negócio meio que de fogo, parece meio que magma. Aí eu pulei altão. Aí aqui, qual que eu vou? Um negócio de magma, é um coliseu, uma floresta aqui, cá. Montanhas gigantes que antes criavam um mistério e escondiam Tá, ainda cria, deixou uma facilitada, enfim. Pra mim isso aqui parece uma qualidade de vida, esse pulão. Parece uma qualidade de vida. Segredos ali. Agora só não acho que deveria ter, tipo, fazer isso aqui, por exemplo, eu ir de cidade em cidade só fazendo isso. Aí eu acho paia. Por exemplo, cada ponto eu não preciso nem mais caminhar. Se eles botarem de uma forma que eu preciso caminhar ainda e vira e mexe outra, tem um salto desse, aí bacana. Mas se tiver, tipo, eu não preciso mais caminhar no jogo, eu só pular, voei, aí já desci, eu já desço já pulando em outro. Então, se desci, caí no chão, já tem outro aqui pra me voar, aí eu vou. Aí desci de novo, já tem outro, aí eu vou. Aí eu acho paia. Mas eu voei aqui, pá, altão. Aí, beleza, eu caí, aí eu tenho que subir uma montanha. Aí depois de subir a montanha, eu vejo. Ah, não, aí depois que eu subi, aí tem outro lá. Lá depois de, sei lá, 10 metros. Ou 200 metros, não sei de distância. Aí eu acho bacana esse modo que eu falei, mas
um logo seguido do outro, aí fica pai. Mas eu acho que eles pensaram, parece que... Porra, acho que a Nintendo, o Zelda fizeram, sei lá, foram inteligentes o suficiente pra fazer isso bem feito. Ou montado em alguma engenhoca voadora. O jogo te dá liberdade pra ir. Ah, mas tem uma engenhoca voadora? Tá, não sei. Direto do aí eu não sabia que tinha isso aqui, mas acho que não... Dito isso, acho que não seria negativo isso aqui, não. Seria? Então, aí se tendo essa função, aí tem que deixar as coisas mais interessantes. Mais ainda, tipo, como eu falei, da questão de... Ah, tem um pontinho ali, uma cidade fantasma aqui, um coliseu. Tem que botar mais elementos curiosos no mapa. Eu acho que isso aqui... Deixar essa mecânica aqui tem que deixar um mundo mais curioso. Ah, para o ponto B. Tá, isso não acho negativo, em uma linha reta pelo céu. Você não tem mais reta ou montado em alguma engenhoca voadora. O jogo te dá liberdade para ir direto do ponto A para o ponto B em uma linha reta pelo céu. Você não tem mais aquele senso de vou contornar essa colina aqui para ver o que tem atrás. Você simplesmente olha do alto, marca um ponto e cai exatamente em cima dele. Ironicamente, ao dar mais Tá, mas nem todo mundo vai escolher o mesmo ponto. Nem todo mundo vai escolher o mesmo ponto. Acho que isso aqui não deixa o jogo linear. Enfim. Tem como deixar... Eu vejo claramente que tem como deixar ele mais facilmente linear. Mas ao mesmo tempo, se eles conseguiram deixar um mapa interessante, como eu falei, não joguei, mas se eles conseguiram deixar um mapa interessante o suficiente, tipo, cada cantinho lá é curioso, por mais que eu esteja vendo tudo, nossa, quando eu chego lá no alto, eu vejo, meu Deus, tanto lugar curioso, tipo, aqui tem umas ruínas meio, sei lá, aí aqui tem uma igreja, aí pra cá tem um alçapão, pra cá tem uma dungeon, aqui tem uma cidade meio que destruída, uma pirâmide, ou uma muralha da China, aí aqui também tem um castelo, ali tem uma civilização. Pô, se for assim... Enfim. Liberdade de locomoção, o jogo meio que nos devolveu aquele problema antigo dos pontos e linhas. Só que agora, a linha é você voando em linha reta pelos céus. Não, claro. Você não vai voar em linha reta, cada um vai voar para cada canto. O jogo pra mim compensa essa perda com outros aspectos absurdos. As mecânicas de construção, a Ultra Hand e a verticalidade de poder ir dos céus às profundezas são fantásticas. É um jogo mas aquela sensação de descoberta, de exploração, eu acho que vai ser tão chato. Esse Zelda, o Breath of the Wild, vai ser tão chato pelas mecânicas que eu falei que eu já não gosto de grind. Se tiver que grindar, a espada quebrar, fazer poção. Já parece chato. Já parece chato pra mim. Aí ainda tem que subir, parece uma preguiça ter que subir lá a montanha. Não sei como é tão difícil assim ele subir uma montanha, escalar e dar a volta, o contorno, usar o cavalo, não sei. Mas parece que isso é enjoativo. Tipo, é legal nas primeiras 40 horas. Depois de 60, 80, 100 horas, aí fica sem graça. Coisa que talvez no Elden Ring não seja assim, no Dark Souls não seja assim. Não tem esse mecanismo de subir as coisas. Mas aquela sensação de descoberta, de exploração, esse acabou ficando um pouco de lado. Não sei. Palpitando aqui, acho que não. Exatamente por isso que analisar o game design é tão fascinante pra mim. É muito legal design, essa palavra que eu queria achar. Game design no início do vídeo. Detalhes fazem a diferença entre deixar um jogo cansativo e o outro estimulante. Enfim, esse foi um baita trabalho de desenvolvimento que eu precisava trazer aqui pro canal. De novo, um agradecimento gigante ao Game Maker's Toolkit do Mark Brown. Tá, acabou. É isso. Por que Zelda arruinou os outros mundos abertos? Bom, não sei, mas, enfim, como eu falei, todo Zelda pra mim parece incrível. E dali Zelda, e dito isso, gostei do mundo, gostei da ideia, impecável. Parabéns. Zelda. Ah.